Olá, hoje nós vamos falar sobre afabilidade e doçura. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Nós vivemos num mundo muito competitivo. As pessoas querem sempre estar na frente, ter mais coisas do que os outros. Ou seja, nós vivemos um processo de competição contínua. Nós encontramos isso no nosso trabalho, encontramos isso no trânsito, encontramos isso em todos os lugares da nossa vida. Então falar de afabilidade e de doçura pode soar até um pouco estranho, porque dentro desse mundo, dessa grande competição, isso não é uma coisa muito comum. As pessoas têm a tendência de pensar somente em si, estar sempre à frente, estar sempre em melhores condições do que as outras pessoas. Por isso, o Evangelho nos revela que ser afável é uma coisa que tem que ser autêntica. Ou seja, eu não vou ser bom com as pessoas, não vou ser dócil com as pessoas somente porque socialmente isso é necessário. Eu vou ser bom porque eu acredito nisso. E porque eu acredito, eu pratico. Não é? Então, hoje em dia, é muito difícil você encontrar pessoas que sejam boas, que sejam carinhosas, que sejam atenciosas. Isso em todos os lugares. Quer seja nas instituições religiosas, quer seja na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sociedade como um todo. Às vezes as pessoas parecem ser gentis, parecem ser afáveis, mas no fundo elas não são. Então é importante na data de hoje colocar sobre esse tema para mostrar da importância de nós exercermos o amor em nossas vidas. Ou seja, nós tratarmos bem as pessoas com essa afabilidade como sendo uma coisa natural nossa. Um desejo sincero de dizer àquela pessoa que a gente gosta dela, que a gente se preocupa com ela e por isso nós a tratamos bem, de uma forma honesta. Porque a gente pode enganar as pessoas, podem nos enganar, mas a gente engana jamais a Deus. Porque Deus conhece o íntimo das nossas intenções. Então tudo aquilo que faz, que cada um faz, nós temos que entender isso, que Deus sabe profundamente qual é o desejo sincero que está se colocando naquelas atitudes. E a pessoa afável é aquela pessoa calma, tranquila, que está sempre em paz. Pode estar acontecendo um monte de coisas na vida de todas as pessoas, na dele, mas ele consegue manter essa paz interior. Conta-se uma história que foi feito um concurso para que os pintores teriam a oportunidade de fazer uma tela onde demonstrassem qual é a melhor forma de expressar o que era a paz. Então, dezenas de pessoas participaram desse concurso e no final os juízes escolheram 3 telas. A primeira tela tinha pássaros voando em cima, próximos das nuvens, o céu azul, o sol batendo ao fundo, casas numa colina muito bonitas, verdejantes, uma coisa que se olhava te dava uma tranquilidade. A segunda tela foi os peixes pulando nas águas, as crianças brincando com os golfinhos que encostavam nas beiras dos barcos. E a terceira tela era uma chuva muito forte, uma tempestade com raios que batiam na rocha de forma violenta. E abaixo daquela rocha tinha um mar. E o mar estava muito agitado. Os juízes chegaram à conclusão que das 3 telas, aquela que mais representava a paz era aquela terceira, ou seja, aquela da tempestade. Os outros 2 concorrentes não concordaram. Mas como pode ser uma coisa dessa? A nossa, você olhando, você percebe que é paz. E aí um dos juízes lhe disse, vocês repararam que naquela tela, com as chuvas, com as trovoadas, com os raios, no meio daquela rocha tinha uma fresta pequenininha, e nessa fresta pequenininha tinha um passarinho com 2 filhotinhos, bem tranquilo? Por que nós demos o voto a ele? Porque a verdadeira paz é quando você está tranquilo, independente do local externo que você vive. Ou seja, nós passamos dificuldades, passamos contrariedades, passamos problemas, mas no fundo ainda a gente mantém essa paz. E somente quem tem essa paz que pode agir verdadeiramente com gentileza para as pessoas. É muito engraçado, às vezes, você vê uma pessoa abrindo a porta para o outro do carro, né? Casais andando de mão dadas, com extremo carinho,
Porque isso é uma coisa tão inatural hoje em dia que a gente fica admirado quando isso acontece. Então a importância da afabilidade, a verdadeira afabilidade, é quando a gente faz aquilo com o coração. Ou seja, nós estamos externando o melhor nosso, o nosso melhor para aquelas pessoas que convivem direto ou indiretamente conosco. Então a afabilidade tem essa característica. Jesus, por certo, foi o maior exemplo de afabilidade, de pessoas afável, uma pessoa doce. Em momento algum da história dele aqui na Terra, ele se exasperou. Em momento algum ele deixou de tratar as pessoas bem, com rudeza. E outro dia eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa comentou: mas Jesus pegou o chicote e expulsou os vendilhões do templo que estavam fazendo da casa dele uma casa de comércio. E aí a explicação que eu dei àquela pessoa na hora: se você tem um filho ou uma filha e ela vai atravessar uma rua perigosa, e ela está devagarzinho, está lá com seus 5, 6 anos de idade, andando devagar, e vem um carro na direção dela que vai ela atropelar, você não vai dizer para ela assim: filhinha, filhinho, sai daí que o carro vem vindo. Não, você vai gritar, você vai chamar a atenção. Foi exatamente isso que Jesus fez, chamou a atenção por amor. E ele será sempre o nosso grande exemplo. Jesus será para nós a base para a gente entender a verdadeira afabilidade. E como ele, nós temos diversos outros exemplos. Vamos citar rapidamente Madre Teresa de Calcutá, um exemplo de bondade, um exemplo de caridade. Madre Teresa dizia assim: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E ela amava todas as pessoas sem julgar. Ela renunciou à vida dela cômoda de um convento para poder ficar nas ruas, morando no meio do povo sofrido, do povo doente, e ajudando o máximo que ela podia. Inclusive, Madre Teresa de Calcutá, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um repórter inglês, loiro, de olhos azuis, chegou para ela e falou: Madre, mas você sabe que o que você faz de trabalho lá na Índia, apesar de ser um bom trabalho, é muito pequeno perto da fome do mundo, que quase ninguém é beneficiado? E ela, dentro da humildade dela, disse: é verdade, meu filho, eu sei disso, mas eu estou fazendo a diferença para aquelas pessoas que eu consigo ajudar. E é isso que deve ser o nosso pensamento. Tudo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer. Segundo exemplo que nós vamos ver de verdadeira afabilidade, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Em todos os momentos da sua vida, mesmo ainda sendo um espírito em grande evolução, mas não perfeito, ele sempre tratou as pessoas com muito carinho, com muita doçura, com muito amor. Respeitava as pessoas dentro dos limites delas, fazia de tudo para compreendê-las. E isso é uma das características de uma pessoa gentil, afável. Respeita o limite de cada um e tenta ajudá-los sempre, 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 sempre. Porque ele fazia tudo com um grande amor. O seu coração repleto de amor, de alegria, de paz. As pessoas que conheceram Chico Xavier tinham o maior prazer de ficar ao lado dele, porque ele emanava essa paz, ele emanava essa tranquilidade, ele emanava esse amor. Outro exemplo que eu gostaria de citar, porque quando eu falo de Chico, eu falo de Madre Teresa de Calcutá, eu falo principalmente de Jesus, as pessoas acham que são espíritos muito elevados e que nós não vamos conseguir fazer o que eles fazem. E Deus, logicamente, sabe os nossos limites, Deus sabe as nossas limitações. Então eu queria citar um exemplo de uma pessoa. Ele se chamou José da Trino. Em 1961, precisamente em 23 de dezembro, houve um grande incêndio em Niterói, onde ele estava. E nesse incêndio morreram mais de 300 pessoas. E ele acompanhou o incêndio todo, os resgates, as lutas, o sofrimento das famílias. E José da Trino era uma pessoa financeiramente muito bem estável. E depois que passou esse movimento de dor que acontece em nossos grandes flagelos, ele começou a questionar-se o que ele estaria fazendo da vida dele. Qual seria a missão dele? E o desejo maior dele sempre foi fazer alguma coisa que pudesse amenizar essas dores. Fizesse uma coisa que fizesse bem para as pessoas. Aí ele resolve fazer de sua vida um exemplo para todos nós. Ele começa a fazer
conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, dando atenção, dando carinho. E ele se tornou uma pessoa extremamente gentil. Ele abandona a riqueza da sua casa e vai viver perambulando durante 35 anos por diversas capitais do Brasil. E o slogan dele era assim: gentileza gera gentileza. Ele entrava nos ônibus, encontrava as pessoas nas lojas, nas ruas, e ele distribuía sempre uma rosa branca. As pessoas estranhavam, pô, por que ele está fazendo isso? Será que ele está querendo vender a rosa? Mas ele não. Ele fazia isso como um gesto puro de gentileza, de doçura, de afabilidade. Ele queria mostrar para as pessoas que existe o bom, que existe o belo. Então ele passou muitos anos fazendo isso. A par disso, ele tinha um estandarte que ele colocava no peito e ali ele escrevia as frases. E nessas frases ele mencionava o amor de Deus, que gentileza gera gentileza, que nós temos que fazer o bem sempre, que nós temos que perdoar as pessoas. Ou seja, deixava mensagens maravilhosas para que as pessoas pudessem ver quando ele passava. Ele também escreveu nos Arcos da Lapa várias mensagens. Depois da sua morte, um prefeito resolveu tampar tudo aquilo. E aí a população se revoltou, a população exigiu que fossem tirados, que fossem restabelecidos essas escritas dele. Então hoje, se a gente vai no Rio, a gente consegue ainda ver o que ele escrevia naquela época. E graças a ele, ao José da Trino, que passou a ser o profeta gentileza, a Marisa Monte fez uma música que muitas pessoas já conhecem. Então ele passou a ser um exemplo. Mas por que eu estou falando dele? Porque ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa como todos nós. Ele era uma pessoa que descobriu sua missão e batalhou, trabalhou muito, se dedicou, fez sacrifícios por amor, querendo ajudar as pessoas. Então tentamos nós, todos os dias da nossa vida, nos redescobrir. Vamos tentar ser mais amorosos com as pessoas, vamos tentar ser mais gentil, vamos tentar ser um elemento de paz, que as pessoas quando nos encontrarem se sintam bem, gostem de estar ao nosso lado. Porque quando isso acontecer, quando as pessoas se sentirem bem ao nosso lado e a nossa presença for prazerosa, eles vão estar enxergando Deus na nossa vida. Porque Deus é a essência de todo bem. E Deus é a essência de todo amor, de toda paz. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. Curta a nossa página Nestor Neto no Facebook e acesse nosso blog nestornetoblog.com. Muito obrigado.